Bem, boa tarde, professor André. Aqui nós vamos estar falando o tema dentro daqueles que o professor elencou lá e mandaram no grupo da sala, né? Nós escolhemos a levinagem, produção intensiva. A nossa equipe é formada, né, pelo Bruno, Eduardo, Marcos e eu, que sou o Samuel. Bom, o cultivo de peixes, né, a atividade conhecida como piscicultura, né, o Brasil está entre os 15 maiores produtores do mundo, de acordo com a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Essa é a atividade zootécnica que mais vem crescendo no país nos últimos 10 anos e atingiu 585 mil toneladas em 2014. E vem numa crescente, né? Cada vez mais sendo uma cultura que vem sendo escolhida e se ampliando, né? E ganhando a mesa dos brasileiros cada vez mais. Você sabe o que é um alevino? Alevino é a designação dada aos peixes recém-saídos do ovo, o que já reabsorveram o saco vitelino. Ou, no caso de ovivíparos, como os líbits, logo após o nascimento. Bem, o que significa, né, o termo alevinagem? Alevinagem é a produção dos alevinos, ou seja, os filhotes dos peixes que já se assemelham aos adultos na sua espécie, os quais, quando atingem o tamanho e o peso ideal, serão comercializados para outras pisciculturas, que se encarregarão de fazer a recria e a engorda desses peixes, né? Então, vai mais ou menos daquilo que ocorre com o gado, né? O gado de corte, tem fazendas de cria, recria, engorda. Essa etapa é realizada em criadores especializados que são responsáveis exclusivamente pela produção de alevinos de forma eficiente. Ali nós podemos ver o exemplo, uma foto com alevinos, né? Aqui mais alguns alevinos. Eles se utilizam, né, dessas redes que tem que ser minúscula, né, para que os alevinos não passem, né, e eles consigam estar pegando. Boa tarde, me chamo Marcos, vou dar continuidade ao trabalho sobre a levinagem. Conforme o Samuel estava falando ali, a produção de alevino tem uma grande importância na piscicultura. Só que hoje em dia nem todos os criadores se aventuram nessa parte, porque eles preferem adquirir os peixes jovens já para trabalhar direto no processo da engorda, né? Entretanto, tem criadores que se especializam nessa produção de alevinos por entender que isso é a etapa de menor investimento, especialmente com alimentação. E aí, para que melhor os alevinos sejam utilizados na criação ou vendidos à criação para engorda. O criador alevino deve conhecer bem as características desejadas nos alevinos das diferentes espécies de peixes ou, no mínimo, nas espécies disponíveis no seu próprio criador. Aí, atualmente, hoje a piscicultura é classificada em diferentes sistemas de produtivos. Os sistemas de cultivo dividem-se em funções da produtividade, extensivo, semi-extensivo e intensivo. O número da espécie envolvidas, monocultivo e policultivo, e do compartilhamento entre as demais raças, que é o consórcio de peixes com a criação de outros não animais aquáticos. E aí, nós vamos falar sobre o sistema intensivo, basicamente, que é a criação de peixe é uma das mais praticadas. Ela tem se tornado popular devido ao fácil manejo, o rápido retorno de investimento. Ainda assim, são mais 5,5 milhões de hectares de água doce em reservatórios naturais e artificiais que poderão ser aproveitados na produção de organismos aquáticos. Se 1% dessa área fosse utilizada para a produção intensiva de peixes, teríamos o resultado de uma produção total de 82,5 milhões de toneladas. Esse valor colocaria o Brasil como o segundo maior produtor agrícola do planeta. Para a instalação do sistema intensivo, o ideal é que não seja próximo de cidades e de indústrias. Escolha um local próximo à captação de águas públicas, navegação e vizinhança de clubes, com proteção ambiental para evitar erosão das margens e assoreamento.
Entre as principais vantagens do sistema de criação de peixes, destaca-se o menor custo fixo, rápida implantação e expansão do empreendimento, utilização racional dos recursos hídricos, possibilidade de colheitas o ano todo, intensificação da produção de pescado, manejo simplificado, facilidade de observação diária dos peixes, permitindo a descoberta de problemas. Aí, como nós já havia falado ali, essa questão pode usar em barragens que o pessoal associa com outros tipos de produtividade dentro da própria propriedade. Vamos dizer, se tu tem uma barragem para armazenar água para irrigação, algum tipo assim, tu pode consorciar junto com isso, fazer os tanques, que o nosso colega Bruno vai falar agora. Primeiro eu vou falar da ração ali. Desculpa, eu não me apresentei, meu nome é Bruno. Então, o sistema intensivo ele é caracterizado pelo uso da ração balanceada na alimentação dos peixes, em virtude da densidade da estocagem bastante alta. Ele torna um alimento natural insuficiente, embora esteja presente na cultura e possa ser incrementados através de fertilizantes. Mas ele é... Aí tem a ração que é dividida em duas, que é em pó, que seria a inicial para os alevinos. Quando os peixes estão bem pequenininhos, ela é mais fácil para ser digerida, ela é mais fácil para ser consumida pelo peixe. E ela também tem uma quantidade de proteína um pouco mais forte do que as outras, que vem depois, né? Então ela tem em torno de 46%. E esses alevinos, eles têm que ser bem nutridos no começo. Eles precisam ser mais cuidadosos assim no início do que depois que eles ficam mais velhos. E conforme vai aumentando o tamanho deles, já vai aumentando o tamanho da ração junto, para ficar mais fácil a alimentação deles. Pode passar. Que aí seria a ração granulada. A ração granulada, ela já é mais... Ela varia mais o tamanho dela, depende de fábrica da empresa que vai estar fornecendo para o produtor. E aí os grãos já começam a ficar de 1 milímetro, 1,7 a 2 milímetros. Isso aí varia, mas não tem muita importância. E aí a quantidade da ração que tu vai aplicar para os teus animais ali, para os peixes ali, tu vai ter que estar observando eles se alimentando ali junto com eles. Tu vai jogar ração no tanque, tu vai ver se está sobrando ração, se está faltando, aí tu joga mais, tu tem que estar sempre acompanhando esse processo. Tu vai ter que sempre fazer a limpeza, se sobrou ração, os peixes não comeram, essa ração não pode ficar em cima da água por causa que ela pode produzir amônia ali, tá, matéria orgânica, tá sujando o tanque ali. Aí ela pode, no dia da alimentação também, para não sobrar essa ração, tu tem que ver se tu mexeu com os animais, se tu estressou eles, se veio ali, eu limpei o tanque. Tu tem que estar utilizando ali o tanque para baixar a água, para trocar, para fazer essas coisas assim. Seria o tanque mais na cidade, né? Aqueles que eles criariam dentro da cidade, ali em tanques de concreto ou caixa d'água. Aí então tu tem que olhar a temperatura da água, se não pode estar muito frio a água, pode estar prejudicando os peixes também se eles comerem em excesso. E também a quantidade da ração que tu vai gastar desde o começo, que ele chega na tua propriedade até o final, quando ele sai, que sai em torno de 700 gramas a 1 quilo de peixe, aí ele vai para o abate depois dali, ou que seja para a matriz ali, ele tem que estar bem nutrido. Então, tu vai estar utilizando de 2 quilos de ração, assim, seria um ponto, assim, uma média por peixe. Tu vai estar utilizando esses 2 quilos por peixe. E essas rações, elas vêm prontas já para desenvolvimento rápido. Então, é questão ali de meses, até um pouco menos de um ano ali, tu vai estar entregando esses peixes. Ele não vai ficar muito tempo na tua propriedade, se tu tratar com ração, né? E muita gente deixa de tratar com ração no começo e trata como o peixe come quase de tudo, eles tratam com folhas, frutas, verduras, minhoca, essas coisas assim. Um exemplo é a tilápia, como ela é carnívora, né? Aí muita gente trata com a minhoca e com folhas também.
Só que o problema da folha é que tu vai estar prejudicando o teu tanque, tu vai estar sujando a água do teu tanque, tu vai estar produzindo amônia, tu vai estar ali, não vai ter tanto oxigênio na água, tu vai ter que limpar mais regularmente o teu tanque, tu vai ter que manusear mais esses peixes, então ele vai estar vindo aí a um estresse elevado. Então isso tudo prejudica o peixe, né? E da alimentação deles seria isso. Aí eu vou falar um pouco dos tanques. Então ele é utilizado na criação das espécies de tropicais, que é o pacu e o piaçu, e nos exóticos, que seria a tilápia, e também de outros organismos aquáticos. Com um sistema intensivo pode-se obter alta produtividade, algumas vezes acima de 30 toneladas por hectare no ano. E esse sistema ele tem como característica principal a utilização de pequenos tanques com alta densidade de estocagem e alta renovação de água, ser realizado em terra ou ainda em tanques de rede, gaiolas, em açudes e reservatórios de hidrelétrica. Então, tu vai estar conseguindo ter mais peixe em menos metros quadrados ali, porque tu vai estar com uma gaiolinha pequena, cheia de peixe dentro, ali com o esperado, e tu não vai estar precisando ter uma grande quantidade de terra para fazer um açude e estar produzindo esses peixes dentro dele. Tu vai ter mais cuidado, tu vai ter, tem peixe vindo a óbito, tem peixe magro, tu vai estar sempre podendo estar em cima deles ali, sem fazer muito esforço. E também para quem não tem propriedade, conseguiria criar até mesmo dentro de cidade, né, em tanques, só que aí teria que ter o cuidado com a água, né, para sempre ter o monitoramento da temperatura, da qualidade e também do oxigênio da água. Que o peixe precisa sempre estar com a água bem oxigenada. Que seria melhor, então, o caso de criar dentro desses açudes, né? Que a água vai estar sempre renovando, nunca vai ser a mesma água no tanque. Não, já facilita um pouco também na limpeza e no manuseio dos peixes. Seria mais ou menos isso. Aí, resumindo, assim, o que o Bruno falou, assim, o objetivo de utilizar o tanque-rede é o aproveitamento das áreas inundadas para a criação de peixe confinado, né? A quantidade de peixe que se pode colocar em um corpo d'água é denominada capacidade de suporte. E geralmente gira em torno de 1 quilo de peixe por metro quadrado de lâmina d'água. Mesmo quando se trata de tanques, redes, devemos respeitar essa proporção. Aí, por esse motivo, não é recomendada a utilização de tanques redes em represas ou lagos com corpo d'água menos de 5 hectares para exploração comercial. Aí, a quantidade de peixe que deve se colocar dentro do tanque varia em torno de 80 quilos por metro cúbico até 200 quilos por metro cúbico, sendo que o maior volume do tanque é a menor densidade de estocagem. Aí aqui tem uns dados a respeito do número de alevinos. No sistema extensivo, eles calculam mais ou menos um peixe para cada 10 metros quadrados. No sistema semi-intensivo, é 5 peixes para cada 10 metros quadrados. E no cultivo intensivo, que é o nosso trabalho, é de 1 a 3 peixes por metro quadrado. E aí, na utilização de tanques rede, a criação de macho de tilápia, no caso, usando a espécie tilápia, são estocados de 50 a 100 alevinos por metros cúbicos de gaiola, de volume maior que 5 metros cúbicos. Para a gaiola pequena, a taxa de estocagem pode chegar até 300 alevinos por metro cúbico. A produtividade varia de 50 a 150 quilos de tilápia por metro cúbico. Eles têm um cálculo assim, base que eles fazem. Boa tarde a todos. Eu vou falar um pouco sobre os aeradores, né? Então, o uso de aeradores permite aumentar a concentração de oxigênio dissolvido, sendo possível fornecer maiores quantidades de ração ao viveiro, com isso aumentando a capacidade de suporte e biomassa econômica das unidades de cultivo. Então, os aeradores têm como função, né, fornecer oxigênio para a água, né, fazendo assim com que os peixes tenham maior bem-estar, comecem a produzir mais, aumentando o metabolismo, aumentando a quantidade de ração consumida, aumentando a quantidade de biomassa, e assim é um efeito dominó, né? Quanto menos tempo eles ficarem na propriedade, mais rápido a gente consegue fazer outro ciclo e produzir mais. Aquele lá era um exemplo de aerador com hélice, esse aqui é outro exemplo, no próximo slide. E esse aqui é outro exemplo, que
joga água para cima, assim, né? Mas a jogada é estar sempre movimentando a água. Outra coisa interessante também que a gente observa mais às vezes em propriedades menores aí que talvez não tenham um perfil comercial seria a oxigenação da água através da ureia, né? Existem pontos, existem fórmulas que o cara faz que dilui a ureia em um balde e joga no açude. Com o uso da aeração, o oxigênio deixa de limitar a produção e a concentração de amônia na água passa a ser o limitador de seu crescimento. Assim, para continuar aumentando a capacidade de produção, a taxa de renovação de água deve ser aumentada, o que removerá parte da amônia. Então, uma coisa bem interessante também da gente aliar aos aeradores seria um fluxo de água, né, nesses açudes, um ponto de entrada, um ponto de saída, para sempre estar renovando a água pela questão da amônia e o aerador sempre para oxigenar essa água. Também, além da aeração, existe a adubação, né, desses açudes. Então, na fase de alevinagem, as tilápias já se alimentam de ração, mas a presença de um alimento natural, como o plâncton, ou o fito, ou o zooplâncton, ajuda como um complemento. Para isso, muitas vezes é feita a aplicação de adubo, de modo a garantir os nutrientes necessários para que o plâncton possa se multiplicar. Então, assim, as tilápias, né, ou o peixe que seja, assim, que se alimenta de plâncton, ela já está recebendo uma suplementação com ração, mas essa adubação serve um pouco para enriquecer, né? Serve os nutrientes que ela precisa para um desenvolvimento melhor, assim, né? E também pode enriquecer a água. Então pode ser feita geralmente com casca de soja, farelo de soja. É o principal adubo que existe para água. Aqui são então alguns passos, né, para como montar, como começar um açude para criação comercial de peixe. Primeiro a gente tem que observar a localização, né, desse açude. Então, para desenvolver a atividade, você precisa de um lugar com abastecimento de água. Só um minuto. Vou arrumar aqui. Bem como analisar a vegetação, condição climática. Então, também não adianta tu fazer um açude lá em cima do morro se não tem como levar água até lá. Tu vai precisar usar uma bomba. Então, isso é tudo que vai aumentando o teu custo de produção já, né? A vegetação tem muitas leis aí hoje que tu não pode desmatar uma vegetação perto, não pode ter uma vegetação perto, tem que ter uma quantidade de área verde, tem uma estrutura para te conseguir trabalhar com esses animais, para te conseguir guardar ração, bomba d'água, né? Se tu não tiver uma alimentação de água por gravidade, freezer, caixa de isopor, os tanques, a máquina de moer, uma equipe para te ajudar a fazer a despesca, para ajudar a tratar os peixes, né? Também tem que cuidar na localização, se esse açude é perto de uma estrada, é perto de um barranco, né? Perto do barranco tem que cuidar a parte de erosão de terra, depois pode estar atrapalhando tudo esse teu açude. Se é perto de uma estrada, tem algumas espécies de peixe que tem mania, né? Não é mania, tem costume de cavar a beira de açude. Então, se for perto de uma estrada, futuramente isso aí também pode estar atrapalhando. E as exigências legais, né? Tem que abrir um CNPJ para a empresa para começar a produzir comercialmente esses animais, para futuramente, daqui a pouco, começar a beneficiar, né? Vender filé, vender produtos terceiros assim. E ajuda a agregar valor, né? Na tua marca, qualidade do teu produto. É isso aí. O Eduardo, e falando ali da coisa da equipe, também é muito importante a presença do médico veterinário, né? Que se nós futuramente, Exatamente. para avaliar a questão até do próprio animal, quanto à questão de alimentação e analisar tudo esse contexto todo para te ter uma produção rentável, né? Sim. Acho que é isso aí. Bom, professor André, isso era o que nós tínhamos para estar apresentando, né, aqui nossas referências bibliográficas, e demos como encerrado o nosso trabalho de Alevino.